fé, disse para ele, mas a matemática astrológica nos mostrava através daquela estrela que se posicionou em cima. E foi isso que ele disse? Não. Ele falou assim, não vou discutir contigo não. Vem ver. Vem. Você tá? Vem. Vou ficar debatendo boca contigo não. Vem ver. Às vezes nossa fé é uma coisa interessante. Eu sinto falta disso porque a nossa fé ela é tão rasa que nós não temos fé naquilo que falamos. A gente tem que argumentar. Eu tenho que convencer. Aí eu gasto a minha lábia. Mas para os apóstolos, os discípulos de Jesus não havia isso. E Filipe era um cara que tinha isso muito claro. Porque missão para ele era dia a dia. Era a razão pela qual ele havia sido alcançado, porque Deus enviou o primeiro missionário do período neotestamentário, sendo o próprio Deus. Eu tenho uma regra na minha consciência que me traz paz e desejo de participar. Atos capítulo 2, ali a partir do versículo 42, vai dizer que os discípulos se reuniam, mantinham aquela comunhão no partir do pão de casa em casa. Tudo era igual, tudo era comum. E eu não estou falando de comunismo, não estou falando de política. E tem gente que realmente acredita que Atos dos Apóstolos fala de comunismo. Eu acho isso um absurdo. Porque não era para todos, era para a comunidade. Porque havia necessidade na comunidade. Era lógico que se eu caminho com alguém que tem algum tipo de necessidade que eu possa sanar, então sanemos. Vamos fazer votação para isso? Pô, Bruno, não tem sapato. Gente, não sei, será? Eu tenho 3 em casa, mas será? O cara anda junto, o cara sofre junto, o cara tava tomando pedrada. Dá o tênis pro cara, velho. Pô, não resolve isso aí, rapaz. Você tem quanto pé, rapaz? Mas no final ele vai dizer, e os discípulos, os apóstolos iam achando graça aos olhos do povo, e Deus ia trazendo a igreja, ia atraindo as pessoas e trazendo à igreja aqueles que iam sendo salvos. A pergunta que eu digo a vocês, quem é o evangelista desse texto? Pedro? André? João? Tomé? Não. Deus era o evangelista. Deus atraía, porque acima da minha e da sua vontade está a vontade de Deus. Agora existe uma coisa interessante no texto de Filipe e Eunuco, que se chama objetividade, ou melhor, obviedade. Era óbvio a situação das missões no coração de Filipe. Desde o primeiro momento, Deus toca através de um anjo, chama, comissiona de maneira clara. Filipe vai no caminho de Jerusalém até Gaza, um caminho deserto, um caminho de gentios. Para quem não sabe, judeu não gosta de gentios até hoje. Judeu não se relaciona de maneira íntima com pessoas de outros países, isso é um gentio. Filipe era judeu. Deus comissiona e manda, vai para o caminho até Gaza. E Filipe foi. Não diz o texto, eu não sei se houve uma conversa, mas era óbvio que Deus tinha propósito. Era óbvio que Deus queria algo da parte de Filipe, que havia alguém ali para ser alcançado, ou alguém, falando de um português errado. Haviam pessoas, ou uma pessoa, alguém que precisava do evangelho, e era tão óbvio que Filipe simplesmente foi, e ao chegar no caminho, a primeira coisa que ele vê é um carro, uma carroça, né? Um cavalo, um homem, eunuco, etíope. Quem não sabe o que é etíope na Sagrada Escritura, etíope são os africanos mesmo. E quem não sabe o que é um eunuco, é um homem que foi tirado suas capacidades sexuais com o fim de cuidar de algum tipo de harém ou bens. A Bíblia fala de 3 tipos de eunuco: aqueles que nasceram assim,
aqueles que decidiram ser por vontade própria e aqueles que foram feitos eunucos por causa de ser presos em guerra e coisas do tipo. Esse eunuco era o tesoureiro, aquele que cuidava dos bens, dos tesouros de Candace, uma importante governadora de diretriz da Etiópia. Só havia Etiópia, não havia África. Este homem tinha posição. Eunuco, cara de posição. Mas ele tinha ido a Jerusalém a procurar um Deus que ele não podia ouvir falar sobre ele. Mas ele encontra, não sei como, eu fico me perguntando, e conheço vários outros teólogos que se perguntam como foi que aquele homem tinha um pergaminho de Isaías na mão. Porque esse pergaminho era lido pelos sacerdotes e levitas dentro do templo. Não era uma coisa que saía sendo distribuída igual o Novo Testamento dos Gideões. Não sei quem já teve acesso a esse pequeno Novo Testamento da capinha dura azul, né, de couro, Gideões, né? Rapaz, eu entreguei isso demais da conta. Mas não era assim que acontecia. Aquele eunuco estava na carroça com o pergaminho aberto, lendo Isaías, sem entender bulufas. E Filipe, na sua obviedade, ele sabia que precisava atender a uma necessidade que vinha do coração de Deus e faz a pergunta cabal: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta lógica: não. Porque ninguém explica. Porque o gentio não tinha direito a participar das aulinhas de EBD. Ele não era criado dentro do templo, ele só ficava no ato exterior lá e vendo a parada rolar lá dentro, e ele ficava de fora. Mas ele queria saber. Quando nós vemos a conduta e o caráter da igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, nós vamos encontrar essa obviedade. Não havia no coração dos discípulos o questionamento de: será que é Deus me chamando? Ou então, Pedro, vá. Não, peraí, deixa eu orar de novo, porque eu estou achando... Não havia, era óbvio, se havia uma ordem, então faça. Se havia uma direção da parte de Deus de maneira tão pessoal como era a que eles recebiam, então eles tinham que ir. Era óbvio. A entrega da vida desses homens, a razão da história desses homens era a causa de Deus, ou seja, as missões. Atos 20, 24, o apóstolo Paulo vai dizer: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contudo, que eu cumpra o ministério, a vocação que Deus me deu. Nem a minha existência é tão importante quanto eu cumprir aquilo que o Senhor me comissionou para fazer. Percebam o nível de envolvimento. Percebam o nível que esses homens chegaram. Era a razão da existência deles. Era o motivo da existência deles e não um evento isolado. Não era uma campanha, era o dia a dia, era a realidade, e todos eles morreram por causa dessa realidade.